hora do nosso boletim de fechamento do mercado, olhando para o que aconteceu com os grãos lá na Bolsa de Chicago. A soja teve um dia positivo, da mesma forma que milho e trigo. No entanto, existe uma diferença bem grande da movimentação da soja para o milho e o trigo. Enquanto o milho subiu aí em torno de 13 a 15 pontos, o trigo teve alta aí de mais de 50 pontos, a soja ficou com tímidos 1,5 a no máximo 6 pontos aí de alta nos principais vencimentos, destacando a alta para novembro, que fechou com elevação a 15 dólares e 33 centes por bushel. É óbvio que tem uma diferenciação nas negociações e a gente quer entender essa movimentação em Chicago e, mais do que isso, entender a tendência para os preços em Chicago. E quem conversa com a gente sobre isso é Ginaldo de Souza, diretor-geral do Grupo Laboro. Meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Nos ajude a entender essa formação de preços, milho e trigo um pouco mais agressivos no movimento de alta, soja tentando ali não perder o lado positivo no encerramento dos negócios hoje. Qual que é a diferença aí dos negócios, Ginaldo? Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos do Notícias Agrícolas. Antes de tudo, quero lhes dizer o seguinte. Ontem, no nosso boletim de abertura para os negócios da semana, nós já prevíamos que o trigo iria ser o carro-chefe, iria comandar as negociações dos demais grãos, e diante da notícia estarrecedora de que os russos atacaram o porto de Mykolaiv, um porto muito importante, onde se embarca mais de 1 milhão de toneladas de grãos e mais de 150 mil toneladas de óleo de girassol. Aliás, foi uma decepção total. Os players, de um modo geral, ficaram decepcionados, porque estávamos no meio de uma negociação bastante, vamos dizer, vigorosa, onde a Turquia, tratando e intermediando as negociações, inclusive ela que vai fazer vamos dizer, a retirada das minas, tudo isso estava sendo negociado e tem uma reunião marcada para quarta-feira, agora dia 8. Então, o mercado se assustou e, quando se assustou, naturalmente, colocou em primeiro plano o trigo, que é aquela área dali é a mais importante em relação ao trigo. O milho ficou até certo ponto apático durante a manhã, depois resolveu modificar e trabalhar, fechando aí com 15 centavos de alta. A soja não tinha razão para subir naturalmente. A soja chegou a subir aí 18 centavos, chegou a fazer máximas de 17, onde era um ponto naturalmente para ser vendido. Soja não teria razão nenhuma para subir. Mas eu quero fazer uma observação que o mercado todo fez. Existe um velho ditado que diz o seguinte, que quando os russos falam, nós não devemos escrever. Ou seja, nada do que eles dizem pode ser escrito, porque não é verdade. Então, tudo isso aí chamou a atenção, o mercado pulou, o trigo foi realmente o carro-chefe, com 53 centavos de alta, o milho aí com 15 centavos, a soja, dependendo do mês, com 1,5 centavo a 6 centavos de alta. Então, isto foi a parte mais importante. Naturalmente, o clima na Europa, o clima na Ásia, vem sendo um pouco não tão benéfico, e você vê que a Índia tem problemas de altas temperaturas, tem problemas de falta de chuva, a China tem falta de chuva, a Europa tem falta de chuva. Hoje mesmo eu estou com 2 amigos meus, inclusive os 2 já fizeram até o próprio tour no passado conosco. Eles estão no noroeste da Alemanha, e as fotos que nos mandaram do milho com mais ou menos 1 metro de altura
É o milho, vamos dizer, que está começando a enrolar, está começando a ficar meio amarelado, perder o seu vigor, ou seja, aquela região do oeste da Alemanha tem falta de chuva, e aquilo não é tão importante, não são tão importantes, vamos dizer, para mexer com o mercado, mas, de um modo geral, a Europa toda está assim. A França, que é o maior produtor de grãos de toda a Europa, ela está também com problemas, tem mais de 70% da sua área agrícola com necessidades urgentes de chuva. E o clima nos Estados Unidos fez a diferença, o final de semana foi um pouco seco, mas, na realidade, o plantio está correndo bem, e isso contrabalançou as questões da soja. Então, por isso que nós não vimos a soja subindo. Aliás, deve estar saindo em minutos o relatório do Crop Progress, onde nós vamos ver como é que foram os plantios de soja, milho e trigo. Alex. Muito bem, Ginaldo. Começaram a sair os números aqui. O plantio do milho, segundo a apuração da Carla Mendes, o plantio do milho chegou a 94%, Ginaldo. Pois é, 94%, o mercado esperava 93%. 93% se esperava para o milho. E para a soja? A soja está saindo agora, mas só para a gente fazer as comparações do milho, 94%. Na semana passada, esse percentual era de 96%, e no ano passado era de 98%. Tá em linha, né, Ginaldo? Está em linha. Eu posso dizer a vocês que a janela do milho se fechou, sem dúvida nenhuma, mas isso não quer dizer que uma semana depois você não possa plantar milho e não ter perdas, vamos dizer, consideráveis. A janela da soja ela vai até o dia 21 de junho. Essa é a janela ideal para a soja. E nós temos aí 15 dias pela frente. Eu diria para você que a soja nós esperamos aí um percentual de 80%. Saiu 78%, Ginaldo. Saiu 78%, menos 2%, menos 2%, e isso quer dizer o seguinte, que basicamente 22% para se plantar em 2 semanas, só tem soja para ser plantada, já que o milho e o trigo estão indo para o final, se planta tranquilamente dentro da janela. Se passar um dia ou dois, não vai fazer grande diferença. Então, isso daí, naturalmente, está dentro da expectativa, né? Justifica... Se você observar que o milho com 94%, o ano passado era 98%, a soja com 78%, o ano passado era 89%, você vai dizer, está 9 pontos atrasados em relação ao ano passado, sim, mas tranquilamente você tem 2 semanas ainda para plantar naturalmente, sem problema nenhum, Alex. Muito bem. Você acha que isso foi levado muito em conta aí pelo mercado, que justificou esse ritmo menos agressivo de alta para a soja hoje? O mercado já estava esperando esse andamento e essa boa perspectiva de plantio lá nos Estados Unidos? Na realidade, o mercado estava esperando aí 80% na soja, veio um pouquinho menos, pode ser que dê até um gás aí à noite para a soja, mas eu não vejo grandes modificações, Alex. Eu diria que o plantio está indo num ritmo basicamente quase que normal, se você pegar em média 5 anos, e isso vai favorecer naturalmente as condições climáticas lá na frente, dependendo das condições climáticas. Então, eu vejo, Alex, que questões de plantio não é um problema não é o plantio atrasado, ou em 2%, ou em 7% em relação ao ano passado, no caso da soja, que vai fazer o mercado puxar e fazer grandes altas. Não vejo isso. Eu vejo, sim, se o clima falhar, aí a partir da semana que vem, da outra semana, não ter chuvas, aí você pode complicar um pouco.
Mas, nesse momento, observando o mapa climático que saiu agora há pouco, você tem boas chuvas em grande parte do meio oeste, principalmente no leste do corredor. O que precisa de chuva é, naturalmente, o lado oeste, principalmente Iowa, Nebraska, Kansas City, Kansas, e esse lado oeste é que precisa de chuva, Alex. Muito bem. Bom, só para justificar e confirmar aquilo que você já falou, 78 do plantio da soja nesse momento contra uma média de 5 anos, 79 está muito equiparado aí com a média dos últimos 5 anos. Muito. Né? Não vejo grandes problemas aí, Alex. 2 semanas serão suficientes para se terminar o plantio da soja. E mesmo se falhar passar 2 ou 3 dias, não vai fazer diferença. Porque tem gente que considera o plantio, a janela ideal até o dia 25. Pelo que eu estudei, pelo que eu vi e pelo que eu vivi nos Estados Unidos, 21 é a data limite. Pode passar 3 dias, 4 dias, não vai fazer grande diferença. Muito bom. Bom, então temos aí esse quadro de andamento do plantio lá nos Estados Unidos. Agora, é fato que a gente precisa entender as tendências aí, né, Ginaldo? O que você vê como tendência para o preço da soja lá em Chicago nesse momento? Alex, vamos falar inicialmente sobre clima normal. Eu diria para você que hoje, exatamente hoje, eu não vejo grandes problemas nos Estados Unidos ainda. E eu diria para você que a tendência para a soja não é de alta. Cada dia que passa, nós estamos fazendo o plantio, estamos concluindo o plantio e vamos para frente. Se você tiver um problema de seca no final de junho e julho iniciar seco, aí sim, aí as coisas mudam e a tendência vira e o mercado, então, vai subir. Mas, nesse momento, não existe uma tendência de alta. O mercado tem forte resistência aí, vamos chamar desse julho, nessa faixa de 17,10 a 17,30, e dificilmente vai romper esses números se não tiver algo mais forte, algo mais concreto. O que ajudou hoje, naturalmente, a soja e puxou o milho, Alex, foi as questões do ataque russo ao porto de Mykolaiv, naturalmente, que é um ponto muito importante. Tanto é que o trigo, por ser uma área mais forte em trigo, puxou aí 53 centavos. Então, meu caro, a gente tem que ficar de olho, porque neste exato momento não existe uma razão muito forte para que os preços venham subir. A alta de hoje, diga-se de passagem, foi, graças a Deus, a loucura do Putin. E, infelizmente, o mercado sabe disso e já se fala disso há muito tempo. Não se escreve aquilo que o russo fala, porque, naturalmente, ninguém deve acreditar no que ele fala. Então, a gente tem que botar as barbas de molho e ficar atento aí, o produtor brasileiro, de que o plantio está indo para o final. Se chegarmos no final de junho, chover adequadamente e entrarmos em julho, aí nós começamos a ver uma curva descendente dos preços e, naturalmente, aí começa o mercado correr com a tendência baixista. Você falou final de junho, porque até lá está indefinido ainda e o risco existe. É isso, Ginaldo? Exatamente, até o final de junho. Você tem risco em julho e agosto, sem dúvida nenhuma. Mas se você entrar em julho com o solo úmido, com o plantio bem feito, meu amigo, é um bom sinal para que a safra seja uma safra boa, e que, naturalmente, a tendência de preços a partir daí para frente seria uma tendência baixista. Muito bem. Então, o que está pesando para a soja nesse momento é o bom andamento do plantio lá nos Estados Unidos. Com certeza. Isso daí está limitando. Hoje, toda essa alta aí foi puxada pelo trigo. E levou o milho
na parte da tarde, porque na parte da manhã o milho estava aí capengando aí com quase 5 de alta. Depois começou a subir, a turma não estava querendo pagar mais no trigo e começaram a puxar o milho. Tanto é que a soja trabalhou dos dois lados, e se você olhar a soja julho, fechou basicamente inalterada. É. Agora, Ginaldo, e olhando para a nossa soja aqui no Brasil, sem grandes perspectivas para Chicago, pelo menos até que exista aí uma consolidação da safra americana, a gente pode não ver despencar os preços em Chicago, mas também sem grandes perspectivas para altas muito, muito fortes. O que a gente deve ficar atento no Brasil? Ficar atento é o seguinte, Alex. Os chineses compraram recentemente aqui no Brasil 18 cargos. Eles estão buscando soja brasileira nesse momento para cumprir a sua programação de esmagamento até outubro, ou até o final de setembro, porque a partir de outubro eles podem comprar soja nos Estados Unidos e devem comprar, independente daquelas declarações do Biden sobre Taiwan, sobre tudo aquilo que aconteceu há 10, 12 dias atrás, e os chineses vão comprar lá, porque é muito mais barato em outubro. Então, até outubro, eles vão se abastecer na América do Sul. Então, isso é uma boa tendência, é um bom jogo para o produtor brasileiro, e tem aí, naturalmente, uma sustentação nos preços, principalmente considerando o prêmio brasileiro, que vai se manter no agosto aí acima dos 200. Então, eu vejo que isto é vamos dizer, uma oportunidade que o produtor brasileiro vai ter. Mas não se esqueça que, se você olhar os preços de julho na tela e o preço de agosto, você tem uma diferença aí de quanto? 60 centavos, pelo menos, né? Mais ou menos isso. Então, meu caro, a gente tem que levar em consideração isso aí. A cada mês que você vai, por exemplo, novembro, 15,30, 15,32, nós já estamos falando aí de preços bem mais baixos, né, em Chicago. Então, a demanda forte da China pela soja brasileira, ela acaba mantendo aí, no mínimo, os prêmios fortes, né? Os prêmios fortes, porque eles precisam comprar e, naturalmente, vão se abastecer aqui no Brasil. Eu não vejo os chineses comprando soja americana para embarque, vamos dizer, até setembro nos Estados Unidos. Eu vejo eles comprando aqui. A partir de outubro, sim, eles devem entrar com força total na soja americana, o que é normal. Todos os anos tem sido assim. Eles vão de outubro até janeiro. Quando chegar em janeiro, eles já estão trabalhando aqui na América do Sul, principalmente aqui no Brasil, levando soja brasileira a partir do final de janeiro para a China. É isso que vai acontecer. E é isso que os chineses, naturalmente, têm, historicamente, em seu quadro de trabalho com soja brasileira. Então, a gente tem a oferta, ou o tamanho da oferta, regulando os preços em Chicago, a demanda regulando os prêmios aqui no Brasil. Dá para dizer que o fiel da balança vai ser o dólar, Ginaldo? Eu não diria que o fiel da balança vai ser o dólar, eu diria que o dólar, na minha opinião, não vai fazer muita coisa. Se tiver que fazer alguma coisa lá na frente, vai parar por outras razões, por exemplo, eleição, dificuldades aí, quando a turma começar a ver se partidos de oposição de esquerda, como é que ficam, tudo isso começar a aparecer. Mas eu não vejo que o dólar vai fazer uma grande diferença, não. Na minha opinião, o dólar vai se manter aí entre 4,85 e R$ 4,85 durante um bom período. Pode até cair um pouco mais. Mas eu diria que a soja, pelo menos, ela tem um bom suporte, pelo menos no prêmio. Precisa ficar de olho. Se chegar no começo de julho, com tudo normal, soja plantada, correndo tudo bem, a tendência da soja é cair. E outra coisa, o produtor brasileiro tem que entender, cada mês que passa no quadro
na tela, você tem um spread diferente em relação ao mês presente. O mês de julho, você tem 17. O mês de agosto já está lá embaixo, 16 e 30 e uns quebradinhos. E assim vai diminuindo. Quando chega em novembro, você já tem 15 e 30. 15 e 30. Então, tudo isso aí deve ser considerado. Muito bom. Meu caro Ginaldo, queria saber como andam as programações aí para o Crop Tour, né? Afinal de contas, está chegando, Ginaldo. Meu amigo, muito boa pergunta, boa oportuna. Dizer para você, para os amigos de Notícias Agrícolas, para os amigos da Lavoura, que está tudo indo muito bem. Nós estamos aí com mais de 12 pessoas já confirmadas e pagas. A turma está correndo atrás. Muita gente correndo atrás de passaporte, teve gente que teve passaporte negado. Aí nós fizemos uma famosa carta lá de Chicago, convidando e mandando para o consulado. O consulado vai dar o visto. Então, tem muita gente correndo. Então, quem quiser ainda e for do ramo do agronegócio, pode procurar a nossa gente, e ainda tem vagas lá, acho que umas 2 ou 3 pelo menos, e dá para assegurar. Então, está indo muito bem, esse é um Crop Tour de trabalho. Nós vamos sair daqui do Brasil no dia 27 de agosto, vamos chegar lá nos Estados Unidos de manhã, pegar a Vans, e vamos seguir direto, cruzando Indiana, vamos até Ohio, de Ohio no dia seguinte voltamos pelo sul, passando pelo sul de Illinois, indo para St. Louis, no Missouri, depois vamos para Iowa, onde vamos assistir, vamos dizer, estar na feira do ano, que é lá em Boone, junto à cidade de Des Moines, no centro de Iowa, que é a capital de Iowa, e posso dizer para vocês... A famosa Farm Progress Show, né, Ginaldo? Farm Progress Show. E de Iowa nós vamos para Nebraska, de Nebraska nós vamos subir, cruzar a Dakota do Sul, a Dakota do Norte, vamos a Saskatchewan, no Canadá, vamos a Regina, de Regina depois seguimos para leste, vamos passar ali, toda aquela área ali é a área de girassol, de canola, né? E a área de canola, nós vamos depois para Manitoba, onde temos as áreas de soja e milho, e dali descemos depois para Chicago, vamos chegar em Chicago no dia 8 de setembro, onde ficaremos 8, 9, 10, a gente embarca e vem para o Brasil. São 15 dias, exatamente 2 semanas de Crop Tour, de aprendizado, de papo, de conversa, de técnicos, de agrônomos, de pessoas também que entendem de produção. Então, nós vamos, esse Crop Tour vai ser espetacular, porque fora também dos Estados Unidos, no Canadá, onde nós não temos, assim, vamos dizer, grandes novidades, porque o Canadá nunca foi importante. Esse ano ele ganhou importância, porque a safra de canola perdeu aí 8, 9 milhões de toneladas e acabou tornando-se importante. Então, minha gente, se prepare, se você quiser ir conosco, ainda tem vagas, procure a Dani Molinari, que está fazendo todo o trabalho enfim, de vistos, de checagem, de passagem, de hotéis. Tudo isso está sendo muito bem preparado, com segurança. O Crop Tour prevê, vamos dizer, o preço é um preço com all inclusive, ou seja, tudo incluso. Então, não se precisa se preocupar com caminhonete, com carro, com despesa, com almoço, nada disso, está tudo incluído no preço. Nós estamos preparados esse ano para fazer uma das melhores viagens em termos de Crop Tour.
Boa, Ginaldo. Mais informações aqui no Notícias Agrícolas, no site Notícias Agrícolas, também lá no site do Grupo Laboro, tudo para que você possa entender, visualizar, enfim, tirar mais informações sobre esse Crop Tour que realmente aí é muito interessante e, como o próprio Ginaldo disse, bastante técnico de aprendizado. Quem vai aos Crop Tours promovidos lá pela Laboro sempre se surpreende com a qualidade das informações. E a gente aqui no Notícias Agrícolas trazendo em tempo real também tudo que eles forem assistindo, forem vendo por lá, a gente vai reportando para vocês, para que vocês possam acompanhar junto com a gente essa viagem, esse Crop Tour, que esse ano tem mais o Canadá aí adicionado na sua rotina, no seu dia a dia aí das viagens. Muito obrigado, viu, Ginaldo? Volte sempre, meu amigo. A você, Alex. Obrigado, amigos dos Agrícolas, e a todos um final de dia feliz, uma abençoada semana para todos nós. Saúde e paz. Valeu, abraço. Outro. Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Laboro aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado da soja. 2 pontos importantes nessa fala do Ginaldo. A gente precisa entender como vai acontecer a oferta nos Estados Unidos, a consolidação da safra por lá, pelo menos até o final de junho, início de julho é o prazo para que isso pelo menos dê uma noção para a gente de como está andando de fato a safra americana. A gente tem que olhar também a demanda aqui no caso do Brasil pela soja brasileira. Isso vai regular prêmios principalmente. Quanto maior a demanda, melhores serão os prêmios por aqui. E óbvio que esses 2 fatores juntos com o dólar vão ajudar a precificar a soja brasileira. Vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você acompanha comigo. Vamos lá. Para julho, $16,99 por bushel, soja subindo 1,5 pontinho aí para o julho. Agosto, $16,35, alta de 2 pontos. Setembro, $15,63 por bushel, subindo 3 pontos mais 75. E o novembro, $15,33, subindo 6,5 pontos. São os números da soja. Vamos ver o milho. Para julho, $7,42 por bushel, 15,5 pontos de alta. Setembro, $7,14 por bushel, 13 de alta. Dezembro, $7,02 por bushel, 15,5 de alta. E março, $7,07 por bushel, alta de 12 pontos. Milho seguiu aí a tendência do trigo. Vamos ver o trigo. Alta mais do que forte, julho, $10,93 por bushel, 53 pontos de alta. Setembro, $11,04 por bushel, 52, quase 53 pontos de alta também. Dezembro, $11,15 por bushel, 52 pontos mais 25. E o março de 23, $11,24 por bushel, 51 pontos mais 75 de elevação. São os números do mercado de grãos, portanto, lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Deixa eu só relembrar para vocês como encerraram aí os números do boletim de plantio lá nos Estados Unidos. Acabou de sair, agora às 5 horas da tarde, os números foram lançados. Para o milho, 94% da área plantada, contra uma média de 92% nos últimos 5 anos. Portanto, o milho também aí tecnicamente adiantado. No caso do milho, 72% das lavouras em boas ou excelentes condições, que não é nada ruim, 23% em condições regulares, 5% apenas ruim e péssimo. Para a soja, 78% da área plantada, contra uma média dos últimos 5 anos de 79%, muito em linha, portanto, aí, o andamento do plantio esse ano com o dos últimos 5 anos, sem grandes novidades, sem grandes sobressaltos, pelo menos por enquanto. Como disse o Ginaldo,
se a soja conseguir ser plantada na janela ideal, dentro da janela ideal, que é até o próximo dia 21 de junho, a gente tem aí condições, pelo menos iniciais, de plantio muito favoráveis, e daí, obviamente, a gente vai ter que ver como o clima vai atuar, principalmente naqueles momentos de floração, enchimento de grão, e isso sim pode mudar de alguma forma os números, mas por enquanto tudo indica que a safra por lá está evoluindo muito bem. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.